Ó, pessoal, nessa questão aqui, o que é que está acontecendo? É, nessa questão aqui, o que é que está acontecendo? Ele quer que a gente verifique se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Beleza? Então, vamos só relembrar. Uma grandeza diretamente proporcional é aquela que uma aumenta e a outra também aumenta. Mas só isso não garante ela ser diretamente e proporcional, né? Ela tem que aumentar ou diminuir na mesma proporção. Beleza? Então, se um dobra, o outro também vai dobrar. Se um diminui na metade, o outro também vai diminuir na metade. Então, a gente chega naquela conclusão, né, que a gente tinha conversado em sala sobre que a divisão gera uma constante. Beleza? Então, o que é que a gente tem que fazer nessa primeira questão aqui, ó, para a gente ver se eles são realmente proporcionais? A gente tem que ver se essa divisão vai gerar uma constante ou não. Então, por exemplo, se eu pegar 78, né, porque ele fala, os números 78, 39 e 117 são proporcionais aos números 6, 3 e 9. Então, quando eu pegasse esse 78, quando eu dividisse por 6, isso tem que ser um valor constante, ó, tem que, ó, vai dar quanto aqui, ó, 76 por 6 dá 13. Se eu pegar agora o 39 e dividir por 3, vai dar quanto? Vai dar 13 também, né? E se eu pegar 117 e dividir por 9, você vai ver que também vai dar 13. Então, se todos esses deram um valor igual, né? Um valor constante, né? Então, o que é que acontece? Essas grandezas vão ser o quê? Proporcionais. Então, esses números são proporcionais? Sim. Lembra que se ele só falar proporcional, então, feito ele falou aí na questão, são grandezas proporcionais. Está associado a diretamente proporcional. Beleza? Então, veja, verificamos se é diretamente proporcional. Então, essa divisão tem que dar uma constante. Como aqui realmente, ó, todas as situações deram o mesmo valor, então ela realmente vai ser diretamente proporcional. Agora, é... eita, não era essa questão que eu queria, não. Tá, mas vamos fazer o seguinte. Deixa eu, deixa eu pegar aqui rapidinho a questão, então. Peraí. Não, era essa questão aqui que eu estava falando, essa questão de número 10, né? Para a gente verificar agora se ele é inversamente. Veja, a gente verificou se ele é diretamente, então essa divisão dá uma constante, e aí a gente definiu que a divisão, quando gera uma constante, é uma característica de uma grandeza diretamente proporcional. Agora veja, quando a gente vai ver se é uma grandeza inversamente proporcional, o que é uma grandeza inversamente proporcional é aquela que uma aumenta e a outra diminui na mesma proporção. Então, se uma dobrou, o outra vai diminuir na metade. E eu vou seguir esse padrão, tá certo? Qual foi a conclusão que a gente tinha chegado em classe, em sala? Que a multiplicação, né, o produto, gera uma constante. Isso é uma grandeza inversamente proporcional. Então, veja, se o produto tem que dar uma constante, se eu pegar os números, ó, 6, 12, 18, são inversamente proporcionais a 14, 7 e 4. Aí eu vou ver, se eu fizer 6 vezes 14, então, ó, 6 vezes 14 vai ser igual a 84. Se eu fizer agora 12 vezes 7, 12 vezes 7 também vai ser igual a 84. E se eu fizer 18 vezes 4, 18 vezes 4 vale 72. Então, ó, cuidado. 6 e 14 foram proporcionais,
12 e 7 foram proporcionais, né? Então, ó, esses dois, por si só, eles eram proporcionais. Mas o último não deu que essa multiplicação seria uma constante. Então, se essa multiplicação não deu uma constante, então esses valores não são inversamente proporcionais. Ah, Lucas, e se tivesse só essa partezinha, só esses dois, ele tivesse perguntado, só esses dois são, porque o produto deu uma constante. Mas como o último deles aqui, né, o último valor que ele entregou não dá, então eles não vão ser grandezas inversamente proporcionais, tá certo? Aí veja, a gente cai aqui para a questão, né, número 2. Deixa eu só, ó, quem quiser anotar aí, eu vou colocar aqui para você tirar um print para lembrar disso, tá? Então tirei um print, pausa o vídeo e aí eu vou apagar aqui, tá? Veja, essa questão número 2, deixa eu fazer logo a número, deixa eu fazer logo a 18 que eu faço a 2, tá? Veja, nessa questão 18, você ia procurar um padrão, né? Lembra que a gente falou em sala, nessa sequência? Quando a gente tem uma sequência, a sequência descreve um padrão, né? Então, se você fosse ver, daqui do 37 para o 31 diminuiu em 6, do 31 para o 29 diminuiu em 2, do 29 para o 23 diminuiu em 6, do 23 para o 19 diminuiu em 4 e do 19 para o 17 diminuiu em 2. Então, nota que esse padrão, ó, 37, 31, 29, 23 e 19 e 17, esse padrão, o que é que aconteceu? Daqui para cá foi menos 6, daqui para cá menos 2, daqui para cá menos 6, daqui para cá menos 4 e daqui para cá menos 2. Então veja, ele não tem um padrão bem definido, né? Então assim, por mais que ele não falou, o que é que você tinha que perceber? 37 é o que a gente chama de um número primo, né? Então 37 é um número primo. 31 também é um número primo. 29 é um número primo, 23, 19, 17. Então, o número primo é aquele que só divide por ele mesmo e por um. Então, esses valores não têm um padrão definido para o crescimento ou decrescimento. Qual é o padrão que eles têm? De serem a sequência dos números primos. Então, o próximo número primo que tem depois do 17, ou então depois do 17 tem o 16, só que o 16 não é um número primo, né? O 16 dividido por 2, por 4, não é isso? Então, o 16 não seria um número primo. O 15, o 15 dividido por 5, por 3, né? Então, também não é um número primo. O 14 divide por 2 e por 7 também, né? Então, não é um número primo. Agora, o 13, ele só divide pelo próprio 13 e por um. Então, o próximo número da nossa sequência seria 13, beleza? Então enxerga esse padrão. Não era um padrão tão simples, mas dava para a gente dar uma olhadinha e perceber esse padrão, tá certo? Então tira o printzinho aí e aí eu vou continuar para dar uma olhada nessa segunda questão. Ó, na segunda questão diz assim: a Confederação Brasileira de Futebol resolveu distribuir 640 mil em prêmios para quatro jogadores brasileiros que tiveram o melhor desempenho no ataque durante a Copa do Mundo. O critério adotado foi premiar aqueles que fizeram o maior número de gols. Os jogadores selecionados foram aqueles que fizeram 9, 6, 3 e 2. Então, olha o que ele disse aqui, ó. Vai receber mais, ó. O critério para premiar foi o que fizeram o maior número de gols, né? Então, se eu fiz mais gols, eu vou receber mais. Então, essa é a característica de uma grandeza diretamente proporcional, né? E aí, o que é que a gente sabe? Que a divisão gera uma constante. Então, se eu for ver o jogador um,
dividido pelos gols que o jogador um fez, isso é igual a constante. Beleza? Se eu for ver o que o jogador 2 fez, dividido pelo número de gols que ele fez é igual a constante. Então, o jogador 3 pela quantidade de gols do jogador 3 é igual a constante. E o jogador 4 dividido pela quantidade de gols que ele fez, também é igual a constante. Veja, se a gente juntar o que o jogador um mais o que o jogador 2 mais o que o jogador 3 mais o que o jogador 4 recebeu, não tem que dar o total da premiação? Então, ó, seria isso daqui. Aí se liga. Ele falou aqui pra gente que o jogador um fez quantos gols? Fez 9, não foi? Isso é igual a constante. O jogador 2 fez 6 e o jogador 3 fez 3 e o jogador 4 fez 2. Então veja, nessas situações que envolvem herança, lembra que a gente conversou que é muito comum tratar de herança, de que são grandezas diretamente proporcionais e que entregam valores, né? Assim. Então, nessas situações, né, o que é comum acontecer? Você primeiro tem que achar a constante. Então, o que eu vou fazer? Vou passar para lá, ó. Então vai ficar que o jogador um vai receber o 9 passa multiplicando, né? Então 9K. O jogador 2 vai receber 6K. O jogador 3 vai receber 3K. E o jogador 4 vai receber 2K. Beleza? Então veja, pelos elementos que a gente tem aqui, o que a gente vai poder afirmar? Se eu pegar o que o jogador um, 2, 3 e 4, eu não sei agora o valor de cada um deles, ó. Então o jogador um é 9K, o jogador 2 é 6K, o jogador 3 é 3K e o jogador 2 ou o jogador 4 é 2K. Então, quando a gente fosse fazer aqui essa conta, ó, somando tudo isso, quando a gente fizesse 9 com 6, 15, né? Mais 3, 18, mais 2, 20, né? Então ficaria 20K é igual a 640. Então, K vai ser igual a 640 por 20. Cortei, cortei. E aí vai ficar, quando eu dividir aqui, né? 32, né? Então fica 32 mil, tá certo? Então veja, se a gente sabe que o valor de K, que é o que a gente tinha conversado que precisa fazer para achar o resultado, é 32 mil, o que é que a gente faz para descobrir o que cada um vai receber? Veja, jogador um ele recebe 9 vezes o valor dessa constante. Beleza? Então, a gente agora vai só substituir no que a gente tinha encontrado. Então, quando a gente fizesse 32 vezes 9, né, que é esse valor aqui, ó, o jogador um é 9 vezes K. Então, se o valor de K é 32 mil vezes 9, o valor do jogador um vai ser 288 mil. E o jogador 2, né, 6 vezes K. E quem é K? O valor de K é 32 mil. Então, quando eu fizer 32 mil vezes 6, isso daqui vai ser igual a 192 mil. Beleza? Então, ó, já tive esse, já tive esse. O jogador 3 vai ser 3 vezes K, que é 32 mil. Então, quando a gente fizer 32 mil vezes 3, isso daqui vai dar 96 mil. E por último, o jogador 4. O jogador 4 é 2 vezes K. De novo, se o K é 32 mil, então 2 vezes 32 mil vai ser igual a 64 mil.
Então, esses seriam os valores que cada jogador recebeu. E aí, essa seria a nossa resposta, beleza? Então, quanto cada um recebeu? O jogador 1, 288 mil, o jogador 2, 192 mil, o jogador 3, 96 mil e o jogador 4, 64 mil, beleza?